Gêmeos, cheguei para a sua leitura, uma leitura intuitiva, atemporal, coletiva. Pegue para você somente aquilo que ressoar com o seu momento, com o seu repertório de vida. Se nada ressoar, está tudo bem. Dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal, que lá pode ter uma mensagem bem bacana para vocês, tá bem? Lembrando que o oráculo e o tarô, eles escolhem com quem eles querem se comunicar, e por aqui são muitas pessoas, são muitas energias. Veja a leitura com bastante discernimento e maturidade, está bem? Pegando para você somente aquilo que te eleva, que te prospera. E vamos lá, Gêmeos, que vem a mensagem mais assertiva, mais elevada, mais iluminada para o coletivo de Gêmeos. Mesa aberta para Gêmeos. Viraram duas. Ibeji e Iemanjá. A evolução anda de mãos dadas com a bondade, Gêmeos. Se você busca uma renovação, revisite sentimentos, situações onde a bondade e a inocência da infância tenham feito sentido para você. Essa é a linha do amor puro e vem para lhe dizer que a pureza, assim como o fogo, é capaz de transformar tudo aquilo que toca. A compreensão desse conceito exige alta evolução de pensamentos e sentimentos, já que lidam com os dois lados da mesma moeda, a culpa e a inocência. Olhe com pureza e bondade para suas falhas e sinta-se grato. E a grande mãe, limpeza e proteção, para que você possa receber as bênçãos que tanto pede, faz necessário antes uma limpeza. Faça uma faxina interna e livre-se dos maus pensamentos e dos sentimentos ruins que têm gerado as más atitudes. Abre espaço para o amor maior em sua vida e verá que tudo brilhará conforme seu merecimento. No fundo do deck, o conhecimento. Sabedoria e tranquilidade é tudo o que você precisa nesse momento, Gêmeos. Pense muito antes de falar e seja carinhosa com você e com os outros. A melhor maneira de combater o mal é usar o amor, a compreensão, a humildade e a sabedoria, consolando os aflitos e reanimando os fracos. O conhecimento enraizado, vivido e compartilhado é o caminho para a evolução. Seja luz. Muito bem, vamos lá, vamos para as energias iniciais. De onde vem essa energia? Um 4 de água, um 4 de copas. Fala de uma certa apatia, Gêmeos. O que está acontecendo? Está ainda focando em coisas do passado, que mexe muito com as suas emoções e que reverbera na sua postura, na sua atitude de fazer o agir no presente para poder continuar em frente, né? Tem algo aqui pegando. Vamos ver como está o geminiano. 7 de ar, autossabotagem, Gêmeos. Gêmeos, o que está acontecendo? Que energia é essa, Gêmeos? Conte, diga para mim. As emoções voltadas, né, um foco muito no passado, o que te coloca na energia de autossabotagem, novamente te impede de executar, de fazer o que precisa ser feito agora, no momento presente, para que você possa colher um futuro diferente. O que precisa ser curado? Eita, que caiu um monte. Quem virou? Eita!
a Rainha de Fogo, Rainha de Paus, a bruxona do tarô, falando aqui de questões relacionadas à confiança, e ó, 8 de fogo e um 10 de água. Oito de fogo é uma carta de ação, é um 8 de bastos, que fala de seguir em frente. A cura está numa questão em seguir em frente, e vem com uma rainha de fogo, que fala de soluções, fala de energia, fala de resultados, e está vinculado, ó, à família, ou situações e pessoas as quais você considerava e agia como da família. Por isso abre nessa energia aqui, ó, de focando no passado, em situações que mexem muito com o seu emocional. A sua liberdade precisa ser curada, Gêmeos. Quais as possibilidades? Olha aqui, o novo, o sonhador, a carta do louco, do início, a nova jornada, as oportunidades, né, para novos começos, pedindo mais compromisso. Fundo do deck, o Imperador com o Arcanjo Miguel, falando de Gêmeos. É hora de tomar as rédeas da vida nas suas mãos, de montar a sua estrutura, de sair dessa energia que te paralisa, desse pensamento ruminante que faz com que você entre num comportamento de sabotagem. Você sabe o que fazer, qual caminho no momento deve ser trilhado, mas algo aqui te paralisa. E ó, é uma rainha de fogo que virou aqui. Para muitos, pode ter questões magísticas, sim, né? Aquela questão, né? Que por vezes apresenta-se na mesa daquilo que a ciência não consegue comprovar. E tá relacionado, mas ó, caiu na casa da cura. Então isso fala que tá em processo de ser finalizado. Tanto, né, porque a Rainha de Fogo fala de vivacidade. Então, para mim, vem muito com essa questão da retomada da vivacidade, da energia na sua vida. Um 8 de fogo fala, né, das coisas começarem a se movimentar, trazendo a liberdade necessária para você seguir em frente com os pés no chão, em busca de soluções, em busca, né, de você ir atrás daquilo que é importante para você e, né, e ressignificar essa questão relacionada à família. Vamos lá. Vamos ver aqui na sua leitura, a leitura aberta, que é o tarô traz os pontos que precisam da sua atenção. Por vezes, o consulente vem focado em querer saber uma coisa, mas para conseguir aquela coisa, ele precisa resolver outros pontos de atenção. Então, vamos lá ver na leitura aberta o que temos aqui de pontos de atenção para o geminiano hoje. O que temos para Gêmeos? Rainha de copas com cavaleiro de espadas. Tá vendo só? É hora de limpeza. É hora de colocar as coisas nos seus devidos lugares para que você possa aproveitar essa energia de mudanças que vem com o 8 de fogo, ó, e reflete aqui, para aproveitar as oportunidades. Agir com assertividade, com determinação. Aqui tá falando com um geminiano que, apesar de
ter essa questão neste momento bastante emocional, é um geminiano que consegue aquilo que deseja, que consegue aquilo que quer, mas só precisa fazer um alinhamento aqui, principalmente com relação ao seu passado, que te toca emocionalmente e afeta também o mental. O que temos mais para... Olha aqui, a carta do eremita, que fala, né, desse processo de se descobrir. É uma carta de virgem, fala da realização acontecendo a longo prazo, de ser persistente, de ser perseverante, de ir em busca de desenvolvimento, busca de amor próprio, de busca de poder pessoal. Porque aquela história, quando você sabe o seu valor, não vai ser qualquer coisa que vai te abalar. Você sabe separar até onde aquilo é do outro e o que passa a ser seu. E se você consegue detectar que o que te abalou é seu, é mais fácil de você trazer resolutividade. Isso você exercita e passa a ter maior conhecimento através de terapia, tá? Carta da Lua, transacionando aqui, né, entre o início e o centro da sua leitura. A carta da Lua fala de ouvir mais a sua intuição, mas mais do que isso, de você estar atento ao seu subconsciente. E aqui a gente tem mais água aqui, e mais do que isso, vem reforçando a questão de finalização aqui de uma longa jornada. Ó, a Lua fala das coisas que estão ocultas, né? Que foram necessárias para que você buscasse uma nova rota, um novo caminho. E isso está se finalizando. Há contragosto aqui de alguém, mas está finalizando. Se esquece aqui que a Lua também tem luz. E ela também mostra muitas coisas. O que mais? Olha aqui. Gêmeos, para algumas pessoas aqui, como eu disse, a Lua também tem luz. Ela também desvela coisas. Não é só o Sol. Só que, ó, a gente tá no ano universal 1, é o ano do Sol, o ano da verdade, o ano das coisas ficarem claras e serem desveladas. Aqui vai ter uma revelação com relacionada a questões de família, onde teve manipulação e manipulação energética, manipulação de falas, enfim, com relação a uma família. E é interessante porque isso perdura já por muito tempo, trazendo confusão emocional, confusão mental para as pessoas envolvidas dessa família, que não sei, mas pode ter sido desfeita aqui. Porque para alguns pode a família ter sido desfeita, para outros pode ter sido um período longo de desentendimentos, e por vezes as pessoas ali envolvidas se questionando, mas da onde está vindo isso? E as coisas aqui sendo reveladas e ó, a oportunidade de um novo recomeço. Então, para aqueles que mesmo diante desse período longo de conflito se permaneceram juntos, se permaneceram unidos, muitas respostas virão e a oportunidade de um novo começo, né,
estando ali todos reunidos, né, voltando a se unir mais, e a questão da responsabilidade, do comprometimento, sendo algo realmente colocada como prioridade para todos da família. Agora, para aqueles onde houve o afastamento, houve a dissociação, né, dessa família, e perdurou, mesmo que a família não estando mais constituída, situações de conflito, de desentendimento, de mesma coisa, de perguntas de gente, mas da onde? Por quê? Tem revelações também com relação a isso e a oportunidade de recomeço. Para alguns pode ter reconciliação? Pode. Para outros, não. Mas é um recomeço que pede estrutura e mais do que isso, tem proteção angelical, sim, tem proteção de Arcanjo Miguel. É como se. É como. Não. É a finalização aqui de. Interessante, mas quem é essa Rainha de Fogo? Interessante. Vamos ver aqui o que mais. Olha, o inimigo, melhor dizendo, se passando por amigo. Alguém que queria ver o circo pegar fogo mesmo. Alguém próximo. É aquela velha história, né? As coisas ruins, na sua grande maioria, quando acontecem, não acontecem do nada. São pessoas próximas, são pessoas que conhecem muito bem as pessoas às quais quer se fazer maldade. Sabe aquela história? O ladrão nunca entra no escuro dentro de um local para roubar. Quando ele entra, ele sabe o que vai encontrar porque ele obteve informações. É isso. Interessante, né? Que eu falei quem é essa rainha de copas, porque por vezes também acontece. E daí eu vou resumir no seguinte sentido, sabe? Muitas vezes você não conhece a pessoa, você, enfim, tem um porquê científico, mas popularmente você fala assim: meu santo não bateu com o da pessoa. Você nunca viu a pessoa, na verdade, não bateu por quê? Porque de alguma forma, através de fala, através de comportamentos, ela acionou gatilhos em você de alguém que você conhecia que te trouxe desconforto, te trouxe coisas ruins. Essa é uma explicação científica, mas tirando a regra geral, quando acontecem coisas ruins, enfim, e a pessoa, enfim, você nunca viu, a pessoa também nunca te viu e acontece, são exceções, mas acontece. E, né, nesse mundo, nessa existência que nós estamos, existem infinitas explicações. E eu questionei, né, quem é essa rainha de fogo? E daí veio logo já na sequência a resposta falando que é alguém próximo. Alguém muito próximo, alguém que conhece muito bem e que fez sabendo o que estava fazendo. Não tem inocente aqui não. Jogou distrações para que o foco das vítimas fosse para um outro lado, um lado de conflito, enquanto ela tirava proveito daquilo que ela queria, do que era importante para ela. E, infelizmente, a gente também tem que entender que existem pessoas que têm uma natureza mais sombria, uma natureza mais ruim, mais perversa, enfim. Lembrando também aqui que a leitura pode estar invertida, pode estar espelhada, está bem? O que mais? Olha isso. Tinha interesses aqui. Tinha interesses principalmente românticos. Fez coisas aqui, magísticas, utilizou de uma fala, enfim, usou dos instrumentos que
possuía para trazer a discórdia, para trazer a separação. Tem questão de inveja aqui também muito grande, porque se tinha uma família verdadeiramente feliz, e isso causou a inveja, causou a... Que situação! E estava interessado aqui em uma das partes da família feliz. Fundo do deck, aqui, a ilusão. Um 7 de copas. A ilusão. Interessante, parece que essa leitura está falando... É como se Gêmeos estivesse aqui como espectador. A pessoa achou que encontraria a felicidade desfazendo essa família por inveja e interesse em uma das partes, entende? Porque a rainha de fogo pode ser tanto homem quanto mulher, enfim, achando que conseguiria constituir uma outra família com uma dessas pessoas ali, e foi tudo baseado em ilusão. Ilusão. Que coisa. Só que não tem por onde, né? Você destrói uma família acreditando que você, baseado na ilusão daquilo que você acredita ver felicidade na vida do outro, você vai construir para você, destruindo do outro. Não tem por onde, gente. É algo muito irracional. Começando certo, já tem uma grande probabilidade, né, das coisas não saírem lá daquele jeito, que dirá começando dessa maneira. O que mais? Rei de paus caiu fora. Vamos clarificar? Vamos ver o que acontece aqui. Porque olha que interessante, né? Tem a rainha e tem um rei ali. Só que o rei saiu fora da leitura. Peraí, antes de eu clarificar, vamos ver aqui o que mais. Olha, o rei casou. Casou. Por isso que falou, não clarifica que tem mais coisa. Então, para aqueles que houve separação, uma das partes já... Que mais? Um 2 de paus, que é hora de fazer escolhas, é hora de parar de olhar, né, no entorno, na grama do vizinho e ficar, porque a grama do vizinho é mais verde. Aqui vem sinalizando que você tem as oportunidades, você tem os instrumentos, você pode ter o mundo nas mãos, mesmo após esse processo, digamos assim, de obscuridade, né, com essa carta da lua. É um momento aqui de transmutar, verdadeiramente de transmutar e ressignificar. Você pode escolher permanecer nessa energia, nesse contexto, ou partir para o novo. A escolha está nas suas mãos. A carta da justiça quis virar e voltou. 7 de espadas novamente. Carta do mundo no oculto. Falando dessa questão, né, ok, aconteceu, mas não dá mais. Alguma coisa, e agora eu vou falar com o geminiano,
Alguma coisa ainda está impregnado em você, seja na sua linha de raciocínio, que reflete no seu comportamento, que ativa, né, que é um gatilho para o emocional, que te faz ficar presa ou preso nesse contexto do passado. E é interessante, né, que direciona para essa situação aqui da cura e para o novo. É finalização mesmo. Olha aqui, a carta da estrela falando da renovação. Da renovação, de se permitir. Interessante, né? Eu falei que tem algo ainda dentro de você que está te mantendo um comportamento, uma linha de raciocínio que te prende ainda e que, ó, precisa ser curado. Você também tem que colaborar para que, porque, ó, já teve muita perda, para que ocorra o equilíbrio, para que definitivamente a escuridão possa ser sadia, para que você possa ver as estrelas brilhando, para que você possa trazer fluidez, é abrir mão das resistências, e podem ser barreiras psicológicas, podem ser crenças limitantes, pode ser falta de socialização, porque é como se você estivesse vivendo esse contexto aqui e que pode ser por daí, né, você vai ter que adequar a sua linha do tempo, mas pode ser 4 anos, pode ser 4 meses, e eu acredito que seja questões de anos, porque aqui na carta da Lua tem um caminho muito longo sendo percorrido. Então, é finalização, é finalização. E para quem, aqueles que houve a separação, definitivamente não me parece ter a possibilidade de reconciliação, de voltar a ser família. O que se tem aqui é de encontrar um meio termo aonde ainda mais para quem tem filhos, tem pet, né, que divide guarda e tudo mais, de ter um equilíbrio para poder, de alguma maneira, ainda, né, dentro da individualidade de cada um, tem um vínculo, porque tem um elo, seja uma criança, seja um pet, para conseguir ter um básico mínimo ali de uma boa convivência. Mas realmente, para quem separou, não vejo, pelo menos até o momento aqui, reconciliação, não. Até porque uma das partes, ó, interessante, porque do que eu tô entendendo aqui, a pessoa investida dessa energia da rainha de fogo não é com quem, porque senão poderia ter caído aqui outra rainha. Bom, o que quis sinalizar aqui é que uma das partes sim já está envolvido com outra pessoa e aparentemente está feliz, edificou. E aqui essa rainha talvez vivendo, né, fez tudo baseado em uma ilusão. O que mais? Que leitura, hein? A carta do Sol, caminhos abertos, tá vendo? É renovação mesmo. Renovação para um novo momento de realizações, de prosperidade, de abundância, de alegria. Olha aqui, veio meio tombadinho assim, né? Um 7 de pentáculos. Por isso a necessidade de sair dessa apatia, da autossabotagem, de você fazer escolhas importantes, porque reverbera no seu futuro próximo. E aqui vem falando de grandes mudanças, de grandes oportunidades aqui, que você, com afinco, com dedicação, consegue aquilo que você definitivamente deseja, mas ó, é a realização acontecendo a longo prazo. Vem falando aqui de estudar, de adquirir conhecimento, de ganhar consciência e praticar. E praticar para que
dia após dia, semente após semente, degrau após degrau, você construa a colheita próspera, de controle da sua vida, de gratidão que você deseja. Mas aqui vem falando, é ter planejamento, é um planejamento que traz crescimento, que fala de nutrição, que fala também de ter paciência, de perseverar. Quatro de copas novamente, e a gente tem o 8 no oculto, que fala que a hora definitivamente, independente da estrutura que ainda persiste na sua vida, mesmo após todo o contexto acontecido, isso não permanece, não permanece. E daí, conforme você vai ganhando consciência e você vai construindo essa nova vida, você vai conseguindo se desvencilhar desse sentimento, dessas lembranças, desses pensamentos e sentimentos intrusivos. Vamos finalizar? Que bom! 9 de pentáculos. Olha só, foi um aprendizado pelo que eu vejo aqui para todos os envolvidos. Mas quando se fala do geminiano, é um aprendizado que trouxe crescimento, que trouxe sabedoria e mais do que isso, fala de um geminiano que tomou posse dessa energia do eremita, de autorreflexão, de introspecção, de ir atrás de conhecimento, de orientação, mesmo que seja através da solidão, mas um ganho de orientação interior muito grande. Por quê? Porque vem trabalhando novamente as questões de amor próprio, de autoconfiança, de autocuidado, de poder pessoal, e você se redescobrindo ou reativando potencialidades que estavam distorcidas ou que estavam adormecidas. E isso traz uma riqueza que abre portas, que abre caminhos e vem de encontro, né, com as mudanças e as oportunidades aqui que te levam à abundância, que te levam à prosperidade. Fundo do deck, daí sim você abre espaço para constituir a sua família. Interessante, porque aqui está falando de toda uma situação, de uma família, da interferência, de como que um seguiu a vida, que foi primeiro, e como que a outra pessoa, né, passa por esse processo de autoconhecimento, de reflexão, de lapidação das suas potencialidades para depois, construir uma nova família com muito amor. Que leitura, gêmeos! Por isso que falou, não pegue o outro para clarificar que eu aqui vou dar conta de tudo. Muito bem. Vamos lá, vamos ver o resumo, né? Depois de tudo isso, a gente quer saber o resumo com o tarô. E da pessoa ali que ficou na ilusão. Eu só fico pensando, né? Enfim, porque eu acredito muito na lei do retorno, né? De como que isso, né? Reverbera ou vai reverberar na vida dessa pessoa. Porque pelo que eu tô entendendo aqui, já havia fragilidades e foi a porta de entrada para alguém atuar aqui. E tudo ficando às claras. Ok. Resumo para Gêmeos, que ficou mais como espectador até o momento. Olha aqui. Carta dos Enamorados,
falando, né, de escolhas importantes, falando de recomeços, falando de potenciais almas afins. O que mais? O que mais vem com essa carta dos enamorados? A carta da força, de conter os seus instintos e talvez até mesmo nesse contexto não só de autossabotagem, mas também emocionais, para poder se equilibrar, para poder seguir em frente com confiança, para poder superar as suas dúvidas, superar os obstáculos. Olha aqui, tem um aprisionamento, ó. Por isso que aqui, ó, para uma das partes demorou, porque lembra que eu falei que a jornada aqui tá sendo longa e que tá nesse processo aqui de cura? Tem reforçando essa questão da autossabotagem, né? Tem um sentimento de aprisionamento, de restrição, de ficar paralisada pelo medo, porque do que eu tô entendendo aqui, para uma das partes foi bastante traumático aqui, tá? E eu acredito que seja para o geminiano, até porque a leitura é para gêmeos. Mas lembrando, pode estar invertida, pode estar espelhada. Porque a outra parte aqui, ó, já seguiu e você vê que ali parou, sossegou, não saiu mais nada. O que mais? É questão de trabalhar, de trabalhar o mental. Olha aqui a carta do pendurado. Falando para ressignificar o que não pode ser mudado. Todo esse contexto não tem como ser mudado, não existe teletransporte. Porém, o que aconteceu? Foi tão traumático, foi tão difícil lidar com todo o contexto e com os desdobramentos da situação que gerou situações de insegurança, de autolimitação, de falta de direção. Então, o enforcado vem falando da necessidade de desapegar desse contexto que te leva, né, a essa insegurança, essa falta de direção. Por isso, novamente, terapia com bom profissional que tem uma escutativa faz toda a diferença aqui para se ter o equilíbrio, para recomeçar e estruturar uma vida nova, para se abrir novamente, né, aqui, ó, para o amor e constituir a sua nova família que está no oculto. Fundo do deck, Rainha de Paus novamente. Ai, 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 ai. Vamos ver, tem uma escorregada. Quem tá embaixo? As de espadas, Rei de pentáculos, 9 de paus. Vem falando de vitória, vem falando de clareza mental, vem falando de sucesso aqui. Interessante essa rainha de fogo. Porque ela continua, é como se ela continuasse rodeando, sabe? Ela tivesse ali por perto. Não tão perto, mas ali, sabe? Vamos lá, vamos ver aqui. Ai, quase caiu ali, peraí. Quero clarificar essa rainha de fogo. Vamos ver se também, né, se é permitido. Clarifica a rainha de paus, a rainha de fogo. Ela
finalizando aqui. Vamos ver aqui. Eita. 4 de pentáculos. A carta da lua e um 5 de copas. Ela parece que segue agora por um novo caminho. Parece que ela aprende aqui que é preciso ela construir a vida dela por ela mesma e não é destruindo a vida do outro. Porque, começa aqui uma situação aonde é aquela história. Se você viveu o fado, né, a situação de conflito e tudo mais, essa pessoa também começa a sentir agora os desdobramentos de tudo aquilo que ela fez, que ela desejou, que ela manipulou. Enfim, tem um 5 de copas aqui falando de tristeza, de perda, de sofrimento. Deixa eu ver quem tá aqui no fundo do deck. As de espadas, ela tá ganhando consciência. Consciência de seguir por um novo caminho. Talvez tenha se arrependido. Porque o 10 de paus é a finalização, né, da jornada e de ir embora levando só aquilo que é seu. Mas a jornada dela começa agora. Ela é meio que ela abandona aqui essa família, né, que não é mais família para muitos, e só que a jornada dela chega. Tem um 5 de copas aqui, carta da lua. É aquela história. Nada foge aos olhos, a responsabilidade de algo superior que você pode nomear como Deus, como a espiritualidade maior, superior, enfim. Toda ação tem a sua reação. Ela tá começando a ganhar consciência. Vamos lá? Vamos para o Lenormand agora? Vamos ver o que mais pode ser dito, se é que pode ser dito para Gêmeos. Vamos lá. O que Gêmeos pode esperar a partir de agora para a sua vida, para 2026? O que Gêmeos pode esperar? Amor. Dissolver qualquer tipo de sentimento ruim, mal, para abrir espaço para alegria, para nutrir-se verdadeiramente de amor. É o símbolo do afeto, né? Do vínculo emocional profundo entre as pessoas, de expressar gratidão, apreço pelas pessoas que verdadeiramente se ama. É abrir o seu coração para receber e dar amor incondicional, Gêmeos. O que mais? Cavaleiro, uma energia masculina. O meu público, na sua grande maioria, são de mulheres. Então, bem no centro da leitura, tem aqui a carta do cavaleiro. Vamos lá, o que mais pode falar sobre esse cavaleiro? O que mais? Olha, chegou meio assim, né? Chega com compromisso. Gêmeos. Chega com compromisso de falar de parceria. E uma parceria que venha a contribuir com o seu desenvolvimento, com o seu sucesso. Fala para apostar nessa. É aquela história, quando se trata de relacionamentos. Fala de um relacionamento estando próximo aqui a você, falando de namoro, de união, de noivado, enfim, de casamento. Mas vamos lá, precisa necessidade de comprometimento, enfim.
Nossa, interessantíssima essa leitura. O que mais? Quero ver se depois... Olha aqui. A carta da chave. Oportunidades, revelações, descobertas, falando para os gêmeos livrar-se do medo e abrir as portas que te impede de seguir em frente, que eu já tinha falado ali atrás, né? Pode ser barreiras psicológicas, crenças ilusórias, limitantes, enfim. E a fala com êxito aqui é garantido. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Carta dos pássaros, falando de viver verdadeiramente um relacionamento que geminiano sempre sonhou, com liberdade, levando uma vida mais plena, sonhando, se comunicando, realizando. Fala, né, de interação social, fala de movimento, fala de notícias rápidas. Então, me parece que tudo isso acontece rapidamente. Mas é interessante porque fala da necessidade de estar aberto para receber o novo, as oportunidades que podem surgir, sim, rapidamente. Está atento a conversas, a intuições, aos movimentos ao seu redor. É realmente aproveitar as oportunidades de expandir sua rede de amigos, né, de conhecidos, de conhecimento. Vem daí. Que interessante por aqui, nesse ladinho. A mesa ficou diferente hoje. Interessante, gêmeos, a carta da chave. Abra-se para novas oportunidades. Fala que os caminhos, eles estão abertos. Interessante. O que mais que a gente pode tirar daqui? Vamos saber? Eu tô curiosa, vocês não estão? Eu fico curiosa, porque aqui trouxe uma história, gente. E mais do que trazer uma história, porque geralmente as leituras aqui traz recortes, né? E aqui não, aqui trouxe o todo. Trouxe o que cada um fez. Interessantíssima a leitura de hoje. Vamos lá. Para esse geminiano que tá ainda, né, pelo que eu estou entendendo, no processo de cura aqui, o que pode, né, esperar dessa questão, porque o Lenormand, ele focou muito na questão do relacionamento. A leitura, né, em si, está falando de relacionamento, de desenvolvimento humano. Vamos ver aqui. O que a gente vai perguntar? Se eu tivesse com um consulente, o que eu falaria para ele que ele poderia perguntar, que ela poderia perguntar? Vamos lá, o que mais pode ser dito, né, com relação a esse cavaleiro? Lembrando que as minhas leituras particulares, eu só posso entrar na energia de outras pessoas quando elas se apresentam na mesa. Eu stalkear gratuitamente, eu quero que você veja, isso não. Eu não posso fazer isso. Mas quando os instrumentos, ou seja, os oráculos, os decks de tarô, traz voluntariamente terceira pessoa para a leitura do consulente, daí eu já tenho permissão, também respeitando os limites, para poder ver o que mais pode ser dito dessa pessoa que se apresenta na mesa. E aqui foi o caso, tá bem no centro da sua leitura. Anunciando aqui a chegada dessa pessoa, falando de uma maneira rápida, uma pessoa que vem agregar muito valor para você apostar nesse relacionamento, nessa parceria, e daí é preciso também que você adeque a sua realidade. Para a grande maioria se fala de relacionamento afetivo, mas também pode ser uma parceria de negócios, enfim, pode começar por aí, mas enfim, é isso. Vamos saber mais desse cavaleiro? Tarô. Se possível, fale mais sobre esse
Vocês viram isso? Caiu em cima ali, ó, 10 de espadas. Mas daí muda tudo. Gente do céu. Deixa eu ver, a câmera pega aqui, pega. Vocês viram? Eu tô passada, porque aqui muda tudo. Porque para uma parcela de vocês aqui, eu acredito que é uma parcela mínima. Esse cavaleiro pode ser esse rei querendo voltar, porque ele tá aqui, ó, fala de finalização dessa união que teve aqui. Choquei! Gente, tá parecendo coisa de novela isso aqui. Olha isso! Fala mais sobre esse cavaleiro, por favor. Carta da força, olha aqui, ó, caiu em cima da família. Gente! Quer voltar e reconstruir. Nossa, vou até pegar mais um pouquinho de alfazema aqui. Quer voltar e voltar para a família antiga. Gente, que leitura é essa hoje? Quer voltar para a família antiga. E vai se desdobrar, vai fazer o que for necessário para trazer equilíbrio, para trazer segurança. Só que aquela história, né? Porque a outra parte ainda tá aqui nesse 8 de espadas, gato escaldado tem medo de água fria. Ó, vem segurando o coração no peito, falando que é o amor para a vida, que é infinito. Gente, não, peraí. Teve uma mudança toda aqui. Peraí, vamos lá, vamos com calma. Fala mais. Fala mais sobre isso. Será? Se é que pode falar mais alguma coisa sobre isso? Peraí, que foi pro chão. Só um instante. E olha como caiu. Caiu assim, no chão. O diabo invertido. Falando de uma libertação de uma escravidão, de removendo as correntes. Mas peraí. Calma lá que tem coisa aqui. Sabe por quê? Porque bem nesse deck aqui, o diabo ele vem com uma questão de manipulação, ó. Tanto que, ó, ele manipula alguém aqui, ó, como se fosse uma marionete. Como que eu vou fazer essa leitura? Finaliza ali, vem com essa conversa, só que, ó, tem essa questão aqui de uma excessividade, de uma dependência, o que acaba gerando instabilidade desmedida. Nossa! Gente, se for possível, claro, não quero que, né? Mas, ou então me chama no particular. Eu gostaria de saber de quem é essa leitura. Pode se falar mais alguma coisa relacionada a esse cavaleiro? A carta da morte. Vamos lá, gente, para não ficar confuso. Porque aqui tá falando com dois, até o momento, com dois tipos de geminianos. Tem aqueles que vai aparecer essa pessoa, ok? Que vai ser boa, que vai ser bacana e tudo mais. Mas para alguns,
tem essa outra questão, que é um passado querendo retornar, e ó, vem a carta da morte. Interessante, né? Porque o mesmo símbolo do infinito que aparece aqui aparece na carta da força. E ó, vamos lá. Não vai ser bom. Sabe por quê? Porque se a gente junta, e ó, fundo do deck é a carta do julgamento. Por que eu tô falando que não vai ser bom? Porque se a gente pega as duas cartas que possuem o símbolo do infinito, vou mostrar para vocês. Aqui no braço e aqui embaixo. A gente chega na carta do mundo. E a carta do mundo fala de finalização. Fala de finalizar aqui um contexto com êxito, para você seguir em frente por novos caminhos de uma maneira mais iluminada. É como se esse retorno fosse para botar definitivamente um ponto final nesse contexto. Por quê? Porque a gente tem a carta do julgamento no oculto não, no fundo do deck, que fala de renascer. Renascer para o novo. Renascer, trazer renovação. Entende? É a distribuição aqui da culpa, enfim, é colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, por isso aqui o diabo invertido é a libertação. É a libertação do acorrentamento de que, de alguma maneira, ainda te aprisionava. É a remoção das correntes. Porque tem uma questão aqui, para alguns, até de uma certa obsessão. Porque lembra que eu falei, essa rainha de fogo, ela viu a vulnerabilidade e agiu sobre isso. Então, assim, esse relacionamento já tinha pilares fracos, digamos assim. E daí alguém aqui já foi, né, já casou, enfim, namorou com alguém, só que pelo que eu tô entendendo, o pensamento sempre ficou na família antiga, na parceira antiga, enfim. E é um negócio, por isso a dificuldade aqui. Por isso que para uma das partes foi tão traumático ao ponto, né, de vir todo esse direcionamento falando, né, de ressignificar, que vai chegar uma nova pessoa, de você sim vai constituir uma nova família, mas realmente não é com o passado. É com uma nova pessoa. Que leitura passada. Confesso que eu queria saber mais. Será que eu pego aqui um outro deck? Não, vamos respeitar. Vamos respeitar. Também já estamos em quanto? Nossa, já tem 1 hora de leitura. Socorro! Tá vendo? Eu vou me empolgando, daí eu fico curiosa, daí eu quero saber, quando vê, daí fica aquelas leituras grandes. Vamos lá. Mas eu queria de verdade pegar um outro deck para ver se clarificava para quem é tudo bem, que não é o retorno aqui do embuste. Embuste mais ou menos, né? Porque não é embuste. Porque aqui teve, né? Teve influência externa? Teve, mas enfim, vocês entenderam, né? Porque é interessante, porque aqui nessa leitura não é embuste não, vou fazer a correção, não é embuste não. Sabe por quê? Porque aqui não fala de traição, não tem um 3 de espadas. Às vezes que apareceu 7 de espadas, estava falando muito mais de autossabotagem do que de traição de uma das partes. Isso não ficou claro aqui para mim, não. Então, não é embuste, não. Então, pode ser sim que tenha essa reconciliação, sim, para alguns, mas para outros, definitivamente não, por conta do que eu já expliquei aqui, tá bom?
que mais? Olha aqui, o amor. O amor para Gêmeos, a paz, a tranquilidade, o amor verdadeiro. Os enamorados presente. O que mais para Gêmeos? O corte, olha isso. Às vezes é preciso cortar laços, porque você está em busca de verdade, você está ressignificando. Olha aqui a renovação no fundo do deck. É isso mesmo. É isso mesmo. É um novo. É alguém novo, não é alguém do passado. Você, enfim, você quer algo que realmente seja verdadeiro para você. Eu já vou pular pro... Ai, será que o Jardim dos Anjos... Vamos tentar, vai. Jardim dos Anjos. Qual a mensagem? Qual a mensagem para a vida afetiva do geminiano? Qual a orientação? Vamos lá. Amor de alma. Olha isso. Por isso que veio, quis pegar um outro deck. Nossa, hoje tá que tá. Olha isso, Gêmeos. Porque eu falei, eu queria ver para quem vai dar tudo bem, não sei o quê. Daí eu vi que tava já 1 hora quase de leitura. Eu falei, não, deixa eu finalizar porque eu me empolgo aqui. Daí já viu. Daí eu já peguei o oráculo das intenções. Eu falei, não, pega Jardim dos Anjos, que você não queria mostrar pro pessoal que não é essa situação aqui, que não vai dar certo porque é o passado, não vai ser bacana, né, do novo. Daí olha o que veio. Amor de alma. E a manifestação. Gêmeos do céu. Não, coisa de filme. Ó, pra quem for, fala, manda mensagem pra mim, porque sério, eu quero saber, eu fico curiosa. Deixa eu pegar aqui a mensagem do amor de alma. Um amor de alma é um encontro humano que possui também uma qualidade divina. Esse tipo de encontro acontece quando surge na nossa vida uma pessoa que, ao olhar nos nossos olhos, é capaz de enxergar a nossa alma. Isso acontece porque ela nos olha amorosamente através das nossas imperfeições e falhas humanas. Meu Deus! Se o amor de alma surgiu para você, isso significa que você está prestes a ter um encontro dessa natureza. Alguém muito especial e capaz de conectar-se com a sua alma está vindo em sua direção. Pode ser um parceiro amoroso, mas mantenha-se aberto. Lembra que eu falei? Pode ser uma parceria de negócio, pois um amor de alma pode ser também um amigo. Existem amizades que trazem uma qualidade amorosa capaz de nos ajudar a mudar toda a nossa vida. Sintonize-se energeticamente com esse momento, abra o seu coração e a sua vida para novos encontros e prepare-se para o mais belo. Gente, que leitura! Eu não sei nem como que eu vou nomear essa leitura. Vamos ver aqui a manifestação? Pense no seu mundo interior como um lindo céu azulado, Gêmeos, onde pairam infinitas estrelas de possibilidades. Uma manifestação acontece quando uma dessas possibilidades se concretiza no mundo exterior. Existe um caminho que precisamos percorrer para que uma simples ideia se concretize na nossa vida. A manifestação se refere à sua capacidade de conectar os mundos interior e exterior, à sua capacidade de trazer para a realidade concreta o que antes se encontrava constelado apenas nesse espaço silencioso dentro de você. Vamos lá, quanto maior for o nível de consciência, mais força você terá para manifestar os seus sonhos no mundo real.
Se a manifestação surgiu para você hoje, Gêmeos, isso significa que uma porta entre esses dois mundos está prestes a se abrir para você. Existem energias angelicais trabalhando nessa abertura, o que lhe disponibilizará em breve uma potente energia criadora que lhe trará uma imensa força de manifestação. Em breve, você será capaz de manifestar seus sonhos. Prepare-se, Gêmeos. Esse momento purificado, ou melhor, prepare-se para esse momento purificado, a sua mente, purificando a sua mente e escolhendo aquilo que você gostaria que se manifestasse na sua vida neste momento. Procure ser objetivo. Pode ser que queira constelar um amor, um emprego, uma casa. Pode ser também que você prefira algo interior como paz, seja o que for. Peça a ajuda do seu eu superior e trabalhem juntos na criação de uma imagem do que você almeja. Feito isso, é só esperar. A porta da manifestação está prestes a se abrir. Gêmeos. Agora vamos, né? Agora a gente vai pro oráculo das intenções, mensagem final para Gêmeos. Gêmeos, que leitura! Trouxe a história toda, o que cada um fez. Eu tô chocada, passada. Olha, e olha o desfecho. Tudo isso, todo esse aprendizado que veio por dor, que trouxe dúvidas, que trouxe quebra de confiança, que trouxe desilusão, tudo isso para que você estivesse mais preparado para receber o seu amor de alma. Eu tô passada. E ó, digo mais, essa pessoa, que esse rei, né, que tem essa questão obsessiva aqui, enfim, isso aqui foi, eu entendo que foi acerto de contas, de karma, tá? Acerto de contas espirituais, de outras vidas, enfim. Passada. Rendição. Há momentos na vida que não adianta insistir em situações que não progridem. O universo assume o controle e realiza as mudanças necessárias. Não lute, confie. E fundo do deck, olha só. Obsessão, estar preso em um comportamento que não traz resultados positivos, paralisa e limita a elevação do ser. Liberte-se de tudo que não flui com a sua energia, tá vendo? Junta a fome e a vontade de comer, porque eu já tinha falado algo relacionado a você, diante de tudo que você viveu, que, né, porque todos nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz, e que por algum motivo, né, desperta o seu lado sombra e que te coloca nessa questão da apatia que abriu aqui a leitura. Né, focando no passado, te colocando num contexto de restrição. E aqui vem falando, ó, vamos se libertar disso, renda-se ao novo, porque você tem um amor de alma para conhecer, para viver, para, enfim. Nossa! Vamos lá. Vamos ver a mensagem dos arcanjos. Arcanjo Metatron. Criança índigo e cristal, você tem um vínculo com criança em particular e pode auxiliar, ajudar crianças mais sensíveis. E fundo do deck, o arquétipo aqui do julgamento. E olha o que vem trazendo. Tudo está bem, Gêmeos. Tudo está acontecendo exatamente como deveria, com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Lembra que eu falei que a lua também tem a sua luminosidade?
que falava de revelações. Pois é. Mensagem final com os ciganos. Vamos ver o que temos aqui de mensagem final para Gêmeos. Carta do chicote. Força, autoritarismo, inflexibilidade levam à infelicidade e à solidão. Reflita sobre o seu poder e que uso fez dele. Somos criadores e responsáveis pela ação e reação de nossas atitudes. É hora de medir seu maior poder. Coragem para mudar e manter o equilíbrio entre razão, o amor e a justiça. No fundo do deck, a moeda. A harmonia é fundamental, mas não significa estagnação, medo de novos projetos, renovação e desafios. Muitas vezes é importante dizer não ao traçar novas ideias. A mudança faz parte do desenvolvimento, faz parte do progresso. É isso, Gêmeos. Que leitura! Que leitura! Amei! Quero saber quem é vocês aqui. Conte, digam para mim. Eu não sei nem que título eu vou colocar nessa leitura. Mas é isso, Gêmeos. Espero que vocês tenham gostado. Leitura particular, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado nesse vídeo. Desejo tudo de bom e de melhor para vocês, porque vocês merecem. Deixo aqui meu forte e carinhoso abraço para vocês e até uma próxima leitura.